inicie aí. Abrir aqui na relação. E na relação. Estou fazendo assim, ó. Leva de baixo para cima. Então vamos começar. Tá? Então, ó, aqui vocês têm dois exemplos de equações, tá? Equações ditas algébricas. Uma equação, como eu já frisei bem lá no cálculo 1, para quem fez cálculo comigo, uma equação nada mais é do que uma pergunta, tá? Muito embora aqui não apareça a interrogação, tá? Mas subentende-se que quando você vê isso aqui, você tem uma pergunta. A pergunta é, tá? Qual é o conjunto formado por cada número real, tal que o seu dobro menos 1 é 4? Aqui é outra pergunta, né? Qual é o conjunto formado por cada número real, tal que o seu quadrado menos 5 vezes ele mais 6 é igual a 0? Essas são equações ditas algébricas porque elas envolvem só as 4 operações fundamentais, né? Adição, subtração, multiplicação e divisão. Pode envolver a raiz também, mas são ditas equações algébricas. Agora, existem outros tipos de perguntas matemáticas, ou seja, existem outros tipos de equações além das equações algébricas, como as equações ditas equações diferenciais, tá? Por exemplo, eu coloco o seguinte. Tá? Isso aqui é dita uma equação diferencial. É outro tipo de pergunta matemática. Qual é a pergunta que está sendo feita aqui? Inicialmente você pode chegar e dizer, qual é a função diferenciável, né, cuja derivada em x menos o dobro do seu valor em x, isso é zero, qualquer que seja x no seu domínio. É essa a pergunta, tá? Melhor formulada, ela deve ser feita da seguinte forma. Qual é o conjunto formado, olha aí, ó, qual é, porque eu não sei se a resposta é, como eu formulei antes, eu disse, ó, qual é a função, tá? Eu estou assim no artigo definido, talvez isso seja inconveniente, porque de antemão eu não sei se existe apenas uma função satisfazendo esta equação. Então a pergunta correta é, qual é o conjunto formado por cada função que é diferenciável, ou seja, tem derivada em todos os pontos do seu domínio, e a sua derivada em x menos o dobro do seu valor em x é igual a zero, qualquer que seja x no seu domínio. Então, essa é a pergunta. Tá? Colocada de maneira simples, você pode perguntar assim, qual é o conjunto formado por cada função, tal que a sua derivada menos o seu dobro é a função nula. Tá? Isso é uma pergunta. Tem outro tipo, tem outra aqui, ó, posso mudar. Aqui. É outra equação. Aqui a pergunta qual é? Qual é o conjunto formado por cada função diferenciável, tal que sua derivada em x menos o quadrado de x vezes seu valor em x é igual a x para todo x no seu domínio. Tá?
Ou então essa daqui, ó. Sempre tem que ter um derivado? Equação diferencial tá certo? Porque é uma pergunta feita sobre uma função levando em conta a sua derivada. Uma pergunta sobre função levando em conta a sua derivada. Esse aqui, ó. X mais tá? Aí aqui a pergunta envolve o quê? Derivada segunda. Então, qual é a pergunta feita aqui? Qual é? Qual é o conjunto formado? Porque eu não sei se tem só uma solução, tá certo? Pergunta é: qual é o conjunto formado por cada função que é duas vezes diferenciável e a sua derivada segunda em x, mais x vezes a sua derivada primeira em x, menos o seu valor em x é igual a 1 para todo x no seu domínio. Ou essa daqui, ó. Qual é o conjunto formado por cada função, duas vezes diferenciável, tal que a sua derivada segunda em x é a raiz quadrada da soma de 1 com o quadrado da sua derivada em x. Então, essas são ditas, todas essas aqui são ditas equações diferenciais ordinárias. É o que nós chamamos de equações diferenciais, ou tá, cada uma delas é uma equação diferencial ordinária. O plural na equações diferenciais ordinárias, ou simplesmente EDO. EDO, equações diferenciais. EDO quer dizer equação diferencial ordinária. Equação, porque uma pergunta. Tá? Pergunta matemática. Diferencial por quê? Porque envolve derivada. E ordinária, porque as funções incógnitas, né? A equação é uma incógnita. As funções incógnitas são funções de uma variável real. Só de uma variável real. Quando você tem uma equação envolvendo... Aí é lá, você precisa do cálculo 3 para entender o que eu vou dizer. Quando você tem uma equação, tá, que envolve derivadas de funções de várias variáveis, aí são as equações diferenciais parciais. Vocês não viram nem cálculo 3, talvez não faça nem sentido o que eu estou dizendo para vocês. Tá? Então, você tem aqui, são as ditas equações diferenciais ordinárias. Equação diferencial porque envolve derivada e ordinária porque é uma variável. Diga. Que? Aí seria equação integral. Aí é outro tipo de equação. Tá? Seria equação integral. Entendido aí? Então você tem esses exemplos de equações. A ordem de uma equação diferencial, tá, é a ordem da derivada de maior ordem, ou seja, é a ordem da mais alta derivada. Então, qual é a ordem dessa equação aqui? 1. Porque a derivada de maior ordem aqui é 1. Aqui é a equação diferencial de ordem 2. Aqui é a equação diferencial de ordem 2, mas eu posso ter uma equação diferencial também de ordem 3, como essa equação aqui. F3' de x mais 2x, f de x, f' de x igual a 0. Aí. Já é uma pergunta até mais complicada, né? Qual é a pergunta aqui? Qual é o conjunto formado por cada função 3 vezes diferenciado, tal que a sua derivada tem que ser em x, mais o dobro de x vezes o seu valor em x, vezes a sua derivada primeira em x, é igual a 0, qualquer que seja o x no domínio de f. Ou simplesmente falando, né? Qual é o conjunto formado por cada função 3 vezes diferencial, tal que a sua
derivada terceira mais 2 vezes a identidade, vezes a função, vezes a sua derivada é igual a função nula. Tá? Então, isso aí é uma equação diferencial de ordem 3. Identidade. A função que leva x em x é a identidade. Tá? Por isso aqui eu informo dessa maneira. Entendido aí? Então, é equação diferencial aí de ordem 3. Ó, para você já perceber que uma equação ela pode ter mais de uma solução. Via de regra ela tem. Tá? Toda equação diferencial, via de regra ela tem mais do que uma solução. É só você, já começa a ver com um exemplo aqui, ó. Tá? Ó, essa equação aqui. Considere a equação f' de x, tá? Considere a equação diferencial ordinária é f' de x mais xf de x, f de x igual a x. Tá? Essa equação. Vamos pegar esse exemplo aí. F' de x mais x, f de x igual a x. E de agora em diante, como eu só vou tratar de equações diferenciais ordinárias, eu vou omitir esse adjetivo, ordinária, tá? Vou me referir às equações, são equações diferenciais, já que não aparecerão aqui equações diferenciais que não sejam ordinárias, tá? Então eu vou considerar a equação diferencial, tá? Então eu vou omitir esse adjetivo aqui, ordinário. Para esta equação, ó, nós dizemos que uma função g é solução dessa equação diferencial dessa equação diferencial, é D, tá? Equação diferencial, dessa equação diferencial, quando você precisa que duas coisas ocorram. Primeiro, a G precisa ser o quê? Ser diferenciável, tá? Você ser derivado em todos os pontos do seu domínio. E tem que satisfazer a equação. Ou seja, g' de x mais x f de x, isso tem que ser igual a x, qualquer que seja x no domínio de quem? Da g. Tá? E repare, ó, dizemos que uma função g é solução quando isso aí acontece. Diante disso, você pega a seguinte função, tá? Seja g de x, a seguinte função, dada por g de x igual a 1 mais e elevado a menos x2 sobre 2. Essa função. Escrever simplesmente assim, em vez de escrever o que eu deveria escrever, seja g, a função dada por, né? Bem, tem-se três coisas. Primeiro, quem é o domínio da g? Quem é? Os reais. Tá? O domínio da g é os reais. Vê se eu botei a equação certa. X de x é 1 mais elevado. Então, o domínio da g é os reais. Tá? A g
é diferenciável. A G é claramente uma função que diferenciável. E será que G satisfaz a equação? Será que G satisfaz a equação? Para G satisfazer a equação, eu preciso ter o quê? G' de x mais x vezes f de x. Isso tem que ser igual a quem? Tá? Vamos só botar aqui, ó, para facilitar o entendimento. G é diferenciável com quem é a derivada da G em x? Hã? A derivada da G em x, quem é? Derivada é elevada a quê? x2 sobre 2, vezes o quê? Vezes a derivada de menos x2 sobre 2. Que dá quanto? Menos x. Menos x. Ou seja, isso dá menos x vezes elevado a menos x2 sobre 2, qualquer que seja x no domínio da G. E agora vamos ver se a G satisfaz a equação. Tá certo? Quem é, tá certo? Quem é G' de x, quem é G' de x, mais x de x. Quem é? G' de x está aqui, ó. Menos x vezes elevado a menos x2 sobre 2. Mais x G de x. X vezes G de x dá quanto? Dá mais x vezes elevado a menos x2 sobre x. E claramente isso é igual a quê? Quanto é que dá isso? Dá x. Para todo x, domínio da G. Então acabou. Daí G. Hã? Opa, aqui. G' de x mais x G de x. Obrigado. G' de x mais x G de x tem que ser igual a x para todo x no domínio da G. E que é o que ocorre aqui, ó. Obrigado. Então, daí G é solução da equação diferencial. Tá certo? Agora perceba uma coisa. Ó. Você pega, por exemplo, h de x igual a 1 mais 3 elevado a menos x2 sobre 2. H não é a G, tá? H é diferente da função G. H é uma função distinta da função G. Deixa eu trocar aqui. E será que H é solução? Será que H é solução? Bem, você tem, vamos ver, tens, primeiro, tá? Quem é o domínio da H? É os reais. A H também é o quê? É diferenciável. Com, vamos logo calcular a derivada. Com, quem é a derivada da H em x? Quem é? Ó, é 3, né? Vezes elevado a menos x2 sobre 2, vezes menos x, ou seja, é menos 3x elevado a menos x2 sobre 2. Também
qualquer que seja o x real, qualquer que seja x no domínio da H. E quem é a derivada da H em x mais xh de x. Se isso for x, a H também é solução. Mas isso aqui é o que, ó? É a derivada da H em x. Quem é? Menos 3x, tá certo? Vezes e elevado a menos x2 sobre 2. Tá? Mais xh de x, mais xh de x dá mais x vezes o elevado, mais x não, mais, né? Então fica aqui o quê? Mais 3x vezes e elevado a menos x2 sobre 2. E isso dá quanto? Isso dá x, qualquer que seja o x no domínio da H, ou seja, qualquer que seja x real. Então a H também é solução. Daí